parece que é o conjunto da obra. O Brasil vem dando demonstrações, né? Essas duas listas aí, a do Magna Carta e a que tu apresentasse agora, elas se somam para mostrar que existe um plano do Palácio do Planalto, comandado provavelmente pelo chanceler de fato e Celso Amorim e pelo chanceler de direito, que estão levando o Brasil a se distanciar de uma forma inexplicável. No momento em que o mundo vive uma divisão de novo entre dois blocos, de uma nova Guerra Fria, que Trump parece reconhecer, olha, agora nós temos um inimigo que é a China, no mínimo é um inimigo comercial, mas é um inimigo aqui de estratégico. Tudo que Lula fez foi tentar jogar o Brasil no colo da China, da Rússia, ainda que isso implicasse apoio ao Irã, a causa palestina, ou seja, até um tom de antissemitismo em algumas manifestações do governo brasileiro. Ou seja, tudo que o Brasil parece poder fazer para irritar os Estados Unidos, Lula vem tentando fazer. E essa carta de Trump é um cartão amarelo. O Brasil tomou um amarelo. Olha aqui. Não estou rompendo relações internacionais, mas na próxima, bom, para com isso, muda de rumo. O que aconteceu no dia seguinte? Alexandre de Moraes vai lá e manda excluir a conta de Rodrigo Constantino no Rumble, de novo sem a carta rogatória. Para quem não é advogado entender, um tribunal, mesmo a Suprema Corte, os tribunais do Brasil têm jurisdição no Brasil, não manda no território dos outros. Então, quando um juiz da comarca de São Paulo quer pedir para a comarca de Porto Alegre, para o juiz da comarca de Porto Alegre citar alguém, ele faz o que se chama uma carta precatória. Então, os dois juízes brasileiros, um depreca para o outro. Eles estão dividindo uma função que a Constituição dá para eles. Quando um juiz brasileiro quer citar alguém que mora em outro país, que é cidadão de outro país, ele não manda a justiça do outro país fazer, porque não tem soberania sobre o território. Ele roga, ele pede por favor. Então, para a Suprema Corte Brasileira, para o Supremo Tribunal Federal, citar o Rumble, que é a rede social que está nos Estados Unidos da América, teria que rogar, pedir para o governo americano, para as cortes americanas citarem o Rumble, chamarem para fazer parte do processo. Ao invés disso, Alexandre de Moraes mandou um e-mail lá, pronto, está citado. Eu citei o Rumble aqui do Brasil por e-mail, absolutamente contra o direito internacional, contra tratados internacionais. Isso foi feito no dia seguinte ao cartão amarelo. Quer dizer, aí, além disso, o Brasil ainda vai lá e, bom, também vamos atacar Israel aqui, aderindo a um processo da África do Sul contra Israel. Ou seja, que é um aliado dos Estados Unidos, Israel. Então, assim, para quem viu a final do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, aí o João Neves, o jogador do PSG, tomou um cartão amarelo, depois foi lá e puxou o cabelo do Cucurella, do jogador do Chelsea. O Brasil tomou o cartão amarelo e resolveu puxar o cabelo do adversário na cara do juiz. Não vai dar coisa boa, né? O Brasil está cada vez mais caminhando para se distanciar dos Estados Unidos e nessa nova Guerra Fria está sentado no colo da China. Até já virou marionete da China para falar sobre o abandono do dólar como moeda internacional. Que relevância tem o Brasil na economia mundial para propor a troca da moeda referência no comércio internacional? Primeiro, o Brasil tinha que tomar vergonha na cara, fortalecer sua economia e se tornar mais relevante no mundo para depois vir falar nessas coisas. Está fazendo o discurso que a China escreveu. Bom, o Gomes citou aí o cartão amarelo e acabou de sair mais um cartão aqui. 2 amarelos, geralmente é um vermelho, mas veja só a mensagem do Gabinete de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos, publicada agora há pouco, no X. Eu já vou ler aqui a versão traduzida desse tweet. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula,
por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. O nome desse secretário é o Darren Beatty. Segundo a Ana Paula Henkel, aqui, que está repercutindo também, ele é muito próximo de Donald Trump, foi redator dos discursos do presidente americano no primeiro mandato. Ele hoje é subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado e é quem está diretamente envolvido com o processo de implementação da Lei Magnitsky. A gente já falou aqui dessa lei, que poderia trazer sanções aí diretamente à pessoa física, né, do Moraes e outras autoridades brasileiras por conta dessas supostas violações de direitos humanos. Então, notícia aqui fresquinha que acabou de sair, já mais uma advertência aí, e hoje, que tem até uma expectativa que o PGR, né, o Gonê, traga já suas conclusões sobre as acusações feitas contra Jair Bolsonaro. Nós tivemos até a retomada dos depoimentos, vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, e agora mais essa declaração oficial aqui, de um perfil oficial do Departamento de Estado americano, e pela primeira vez citando nominalmente o Alexandre de Moraes. Até então, a carta era direcionada ao Lula, citando os problemas com a justiça, mas nunca mencionando o nome do Moraes. Dessa vez teve aqui o nome. Lobauer, como é que você está acompanhando tudo isso e como é que isso vai se resolver? Então, esses dias eu estava pensando inclusive em gravar um vídeo comentando todos esses episódios desde a carta do presidente Trump. Mas eu até disse, aliás, deixo aqui registrado o meu cumprimento ao Ricardo, que eu fiz também diretamente, pelo vídeo que ele gravou, que foi muito bom. E o que eu tenho feito, na verdade, é repassar o vídeo do Ricardo para meus amigos pelo WhatsApp, porque ali ele faz uma avaliação muito criteriosa e muito, assim, muito bem gravado, com um texto excelente e explicando realmente qual é o problema. Porque a gente tem aqui várias interrupções, várias contaminações de informação e a gente fica um pouco confuso sobre tudo que acontece. Eu vou tentar fazer a minha avaliação aqui também muito breve, seguindo o que o meu amigo deputado Luiz fez e o comentário que já foi feito aqui, que é o seguinte: eu acho que, no geral, a gente tem um problema econômico e ele é ruim para todo mundo. O resultado da carta gera uma consequência econômica que é ruim para todo mundo. Evidentemente que é muito pior para quem é mais fraco, portanto, é muito ruim para o Brasil. É menos ruim para os Estados Unidos. Eu me refiro aqui, vamos direto ao ponto, tecnicamente nós estamos falando do quê? O Brasil vende aeronaves para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles vão imediatamente ter dificuldade de adquirir aeronaves em grande quantidade e contratos ficaram prejudicados por causa dessa tarifa em cima das aeronaves. Suco de laranja, que a gente é grande exportador, a gente já tinha um mercado que tinha diminuído muito, agora aumentou, em torno de 40%, se eu não estou enganado, de suco de laranja brasileiro é exportado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem do suco de laranja brasileiro. Então, em tese, continuam essas tarifas que inviabilizam a exportação do suco brasileiro. $2.600 a tonelada é dobro do que a gente paga hoje. Praticamente, o americano vai ter que pagar muito caro no suco de laranja e talvez até não tenha suco de laranja disponível em alguns meses aí. Então, é disso que nós estamos falando. Então, como disse o Luiz aqui, tem um resultado econômico ruim para os Estados Unidos. Então, assim, essa questão é um peteleco nos Estados Unidos e para nós é horrível, porque a gente tem metade do comércio brasileiro com os Estados Unidos, está na mão de 10 empresas. É muito concentrado. Então, vamos pegar Embraer, Cutrale, Suzano, para pegar algumas grandes, são empresas que vão ser muito prejudicadas. Os funcionários, as famílias, a arrecadação, essas empresas vão ser todas prejudicadas e os brasileiros serão todos prejudicados. Quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso, mas nós vamos ser muito prejudicados. Então, esse é o aspecto primeiro. Mas a carta vai muito além disso. Ela vai para um aspecto político, que é o que foi dito aqui. Politicamente... Ela começa com isso. Ela dá prioridade a isso, a esse aspecto. A ação, a carta em si, ela é política, mas o efeito econômico que eu estou trazendo aqui é a consequência imediata, que eu acho que daqui a pouco as coisas vão se ajeitar, mas não sei muito bem como. Mas é o interesse americano que isso se ajeite. Do ponto de vista político, que eu acho que a conversa é mais complicada. Por quê? Primeiro, vamos colocar de forma muito clara aqui. A função do ex-deputado ou deputado Eduardo Bolsonaro, que diz que agora talvez nem volte mais,
ela tem uma relevância, mas não é a ação dele que gerou a reação do Estado americano. Ele é importante? Ele é. Ele está trabalhando nisso? Tá. Mas a consequência do trabalho dele talvez seja tão ruim ou pior para ele e para o pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, do que eles imaginavam. Então é uma ação cuja, assim, a reação do governo americano, o que eu estou querendo dizer, ela é muito mais coordenada e muito maior do que a pressão e do que a presença das pessoas que estão em torno de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão tomar uma decisão desse tipo em função de uma pressão de uma pessoa, então eles estão pensando maior. E o segundo lugar, a reação brasileira também é, como a gente podia imaginar, ela não é a reação que todos os chefes de Estado tiveram no mundo inteiro. Os franceses, os italianos, os alemães, os ingleses, até os chineses tomaram outro tipo de atitude. Não tomaram uma atitude de confronto, por quê? Então, do ponto de vista político, era tudo o que o governo brasileiro precisava, ou que esse grupo político precisava. A agenda petista, ela precisava exatamente de mais uma vez caiu no colo deles um fato... Estava num fato novo, né? Que os facilita demais. Estavam indo pro buraco, a gente estava vendo mais uma vez a derrocada e eles ganham oxigênio para uma coisa que o presidente Lula é campeão mundial, é o campeão mundial da bravata. Ele faz isso há 40 anos, ele é bom nessa matéria, nós somos ruins nessa matéria. Então, para pegar um dos temas aqui, moeda comum dos BRICS, vamos combinar. O Brasil já lançou o gaúcho. Quanto tempo que lançou o gaúcho? A integração das moedas sul-americanas do Mercosul. Vamos ficar mais 100 anos falando nisso, não vai ter moeda nenhuma. Mas eles continuam falando. Ele está falando o que vem na veneta, porque ele é campeão mundial nesse negócio. Inimigo externo é o que os regimes fracos precisam. Então, a consequência política desse negócio é muito mais preocupante e muito mais prejudicial ao que a gente precisa no Brasil, que é a alternância de poder e a derrocada desse governo fracassado, que começou e nunca continuou, na verdade. Nunca teve governo desde janeiro de 23, estava indo para o buraco, vai continuar indo para o buraco agora com um discurso retumbante. E digo mais, politicamente, o atual, como disse bem o Ricardo, o ministro das Relações Exteriores, de fato, cantou uma musiquinha na frente da CNN dizendo que quem tem medo do lobo mau. Quem tem medo do lobo mau significa o seguinte, o meu salarinho continua caindo, a minha aposentadoria de Itamaraty também. Mas o funcionário da Cutrale, da Suzano, as famílias que trabalham para viabilizar produtos competitivos e exportar para lá fora, essas vão sentir, essas têm medo do lobo mau. Então é aí que está o negócio, tá entendendo? A disfunção, a desconexão desse grupo político que vai ganhar, infelizmente, momento agora, nesse médio prazo, porque eu acho que a análise política nos permite dizer o seguinte, ela enfraquece o Bolsonaro na física, enfraquece o Eduardo Bolsonaro também na física e fortalece os campeões mundiais da bravata. É isso que nós vamos ter do ponto de vista político. A sua pergunta é, para onde vai então isso aqui tudo? Eu acho que no curto prazo nós vamos para uma situação ruim, talvez pior. No médio, eu acho que economicamente a gente continua ruim, mas talvez politicamente a coisa comece a reverter. Por quê? E aí eu concluo. Porque como a situação econômica brasileira é muito ruim e deve piorar com essas medidas, o reflexo na percepção das pessoas, do emprego, da renda, etc., vai ser o que a gente já estava vendo antes. Então vai baixar um pouco a gracinha da jabuticaba e vai subir a inconformidade das pessoas com a condição econômica daqui 6 meses, daqui 8, 10 meses. E o discurso de que a culpa é do Bolsonaro, do Trump, você acha que não vai é suficiente? caber porque a inflação vai estar comendo o salário do pessoal, o desemprego vai estar comendo a vida das pessoas, elas vão acreditar isso a quem? Ao Trump? Provavelmente não, acho que provavelmente a incompetência do governo de plantão.